Vamos dar uma olhada hoje numa obra clássica e bem impactante lá do século XVIII, Preparação para a Morte, de Santo Afonso de Ligório. E olha, antes de mais nada, vale dizer, isso aqui não é um guia sobre como morrer. Na verdade, é um manual super intenso sobre como viver. A ideia é nos desafiar a olhar para a nossa existência por uma lente, digamos, a lente mais importante de todas, a da eternidade. Então bora mergulhar fundo nisso. Para começar, olha só que citação surpreendente. Ela não vem de um santo nem de um teólogo, vem de Antístenes, um filósofo pagão. Ligório usa essa ideia para construir o argumento central do livro, que é totalmente na contramão da nossa cultura. A tese é que o verdadeiro sucesso na vida não se mede pelo que a gente acumula, mas sim pela preparação para o seu final. E isso já nos joga direto na primeira grande ideia do livro, que ele chama de o grande negócio da vida. A proposta aqui é bem radical. A salvação eterna não é um hobby, não é um item a mais na nossa lista de tarefas. É o único negócio que realmente importa em toda a nossa existência. A perspectiva do Ligório aqui é cortante. Pensa bem, a gente planeja as finanças nos mínimos detalhes, a carreira, os próximos 10 anos. Mas e o único empreendimento que tem consequências eternas, esse é negligenciado. É um negócio que, se der errado, a falência é para sempre. Todo o resto? O resto é passageiro. O interessante neste slide é justamente esse contraste visual. De um lado estão as preocupações que consomem nossos dias, do outro o que o livro aponta como o objetivo final. A pergunta que fica no ar é: em qual dessas colunas a gente está realmente investindo nosso tempo e nossa energia? Agora, vamos ver como isso se amarra com o nosso próximo ponto, o tempo. Para o autor, o tempo não é algo para ser gasto ou matado, de jeito nenhum. Pelo contrário, cada momento é como uma moeda de valor incalculável, a única que a gente tem para investir em uma boa morte. É um recurso que, simplesmente, não se renova. Essa citação de São Bernardo, que é usada no livro, captura perfeitamente essa urgência da mensagem. O tempo é tipo um rio que não para de correr. Cada dia que passa é uma parte do nosso capital que se foi para sempre. Um capital que deveria ser investido naquele grande negócio da alma. E essa tabela, olha, ela ilustra de forma brilhante essas duas mentalidades. De um lado, a pessoa que busca passar o tempo, se distrair. Do outro, a pessoa que busca investir o tempo, vendo cada segundo como uma oportunidade de ouro para construir o seu futuro eterno. Duas vidas, dois destinos e uma mesma moeda. Tudo isso vai construindo uma tensão que nos leva para o clímax do livro, a tal hora da verdade. Aqui, o momento da morte não é retratado como um fim passivo, sabe? É a hora decisiva, o instante em que todas as escolhas de uma vida inteira se encontram e são postas à prova. Para mostrar o terror desse momento para quem viveu mal, Ligório conta a história dramática de Crisando. Ele era um homem rico que passou a vida inteira nos prazeres e na hora da morte vê os demônios se aproximando. Em pânico, ele grita por mais um dia, só um diazinho para se arrepender. E a resposta, segundo a história, é de arrepiar. Ela mostra a finalidade terrível da morte. O tempo que ele teve foi a sua chance, e essa chance foi desperdiçada. Agora, justo no momento em que ele mais precisa, o tempo acabou. É um aviso poderosíssimo contra a procrastinação espiritual. Mas o livro imediatamente cria um contraste, poderosíssimo. A morte do santo não é de terror, é de alegria pura. São Francisco de Assis encara a morte cantando. Porque para ele não é um fim, mas a libertação final, a união com Deus. É como o livro diz, para ele a morte é uma formatura, não uma punição. Imediatamente após a morte, a alma enfrenta o que o texto chama de juízo particular. Imagina só, não um tribunal público, mas uma auditoria privada instantânea e completíssima de toda a vida, feita ali, na presença do juiz divino. O livro descreve esse processo em 4 etapas que são fulminantes. Primeiro, o comparecimento imediato. Segundo, a acusação, onde tudo vem à tona. Terceiro, o exame minucioso de cada detalhe da vida. E, por fim, a sentença, que define o destino da alma para toda a eternidade. E quem são os acusadores? A lista é fascinante. Além dos demônios e da própria consciência, o livro diz que até as paredes dos quartos vão servir de testemunhas. Mas o ponto mais forte é o último, as chagas de Cristo, que, segundo o texto, se tornam a acusação final contra quem desprezou um amor tão grande. E isso nos leva à nossa sessão final. O julgamento tem só 2 resultados possíveis, 2 eternidades opostas: céu ou inferno.
O livro descreve ambos em termos absolutos, sem meio termo, e, o mais importante, permanentes. Para descrever o sofrimento do inferno, Ligório usa essa citação bíblica e dá uma interpretação nossa, muito poderosa. O verme que não morre é o remorso eterno da consciência. É aquela agonia torturante de saber que se escolheu aquele destino por prazeres que passaram voando e que a salvação esteve ao alcance o tempo todo. Este slide coloca os dois destinos lado a lado. De um lado, o inferno, como a soma de todo o sofrimento possível, a separação definitiva de Deus. Do outro, o céu, a união perfeita com Ele, a soma de toda a alegria imaginável, na companhia dos santos. São realidades totalmente opostas. Para tentar dar uma noção do que eternidade significa no livro, ele usa o exemplo de Caim. Depois de mais de 6.000 anos no inferno, o tormento dele, segundo o texto, mal teria começado. É uma forma chocante de ilustrar que o tempo ali não passa, ele simplesmente é. E tudo isso nos traz de volta a pergunta central, a questão provocadora que ecoa em cada página deste livro. De que adianta todo o sucesso, toda a riqueza, todo o reconhecimento do mundo, se no final das contas o grande negócio da alma for um fracasso? É uma reflexão que atravessa os séculos e nos convida a reavaliar o que realmente significa ter uma vida bem-sucedida.